Olá, bom dia. Eu me chamo Yasmin e vou falar sobre o artigo 11 do Seminário 2, que tem como tema o uso da ecotoxicologia como ferramenta para avaliar a toxicidade de floculante utilizado no tratamento de água para abastecimento. E, para começar, eu fiz um sumário com os principais pontos que serão abordados durante a apresentação. Primeiro, eu vou apresentar algumas informações sobre o artigo, depois vou falar sobre a introdução, materiais e métodos que foram utilizados na metodologia, vou trazer a discussão sobre os resultados, algumas conclusões e ainda vou fazer um paralelo entre as duas portarias que serão abordadas no decorrer da apresentação. E para finalizar, temos as referências. Aí, começando, falando do artigo propriamente dito, né? Ele foi apresentado no 28º Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental, organizado pela ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, durante o período de 4 a 8 de outubro de 2015, no Rio de Janeiro. Ele foi elaborado e escrito por 5 autores, que são a Bárbara Werler Nunes, o Elvis Carissimi, a Maria Angélica Oliveira, a Kélia Fernandes Soares e a Susan Zilli. E o artigo ele teve como principal objetivo avaliar os possíveis efeitos tóxicos da acrilamida sob parâmetros fisiológicos da Chlorophylla desmodesmus quadricauda. Esse objetivo vai ficar mais claro no decorrer da apresentação. Aí agora falando sobre a introdução, né? O artigo começa abordando alguns conceitos que são relevantes para o entendimento do trabalho. Então, assim, ele começa falando sobre a ecotoxicologia em si, que é uma ciência que estuda os efeitos tóxicos das substâncias, sejam elas naturais ou artificiais, sobre os organismos vivos. E a ecotoxicologia é uma ferramenta que auxilia nas análises de impactos ambientais e causados por esses compostos, né? E ajuda a estimar a toxicidade através de ensaios usando organismos testes. E um dos campos que a ecotoxicologia tem maior destaque é o ambiente aquático, né? Porque os corpos hídricos, eles são fontes de despejos irregulares de indústrias, entre outros, e eles estão suscetíveis a diversas formas de contaminação. Então, os corpos hídricos são grandes fontes de pesquisa também para os ensaios ecotoxicológicos. E o artigo ele fala sobre a acrilamida, né? Ele traz esse composto para ser estudado, que na verdade é um monômero industrial que apresenta um grande risco carcinogênico e pode gerar alterações no sistema endócrino dos seres vivos. Esse composto ele também pode ser formado a partir de alimentos fritos ou cozidos a altas temperaturas. Aqui a gente já tem até uns exemplos, né, de onde a gente pode encontrar a acrilamida na nossa alimentação, que é no café, no bolo, biscoito, pão, torradas, batata frita, e assim, em carboidratos de uma forma geral também. E a acrilamida, ela possui uma grande mobilidade no ambiente aquoso e lixivia rapidamente pelo solo, então ela pode contaminar as águas subterrâneas. E ela também está suscetível à biodegradação em solos e águas superficiais. Esse processo pode ocorrer de 8 a 12 dias e ela também é muito solúvel em água. E a gente também pode encontrar aplicações para acrilamida na construção civil, na indústria de cosméticos, papel e têxtil, e ela também é muito utilizada no laboratório, em laboratórios. Só que o foco do artigo é a acrilamida como floculante no tratamento de água potável, né, água para abastecimento. Então, a gente pode encontrar a acrilamida no tratamento de água, porque ela pode ser utilizada na fabricação de polímeros que são utilizados como aditivos para o tratamento de água e efluentes. E ela também pode ser encontrada já na água tratada por contaminação residual que não foi removida durante o tratamento da água bruta. E a sua forma de absorção, né, em animais e seres vivos pode ocorrer através da ingestão, inalação ou contato direto com a pele. Então, o artigo fala sobre a Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, que estabelece um limite máximo de 0,5 microgramas por litro de acrilamida na água potável. Essa portaria, ela está desatualizada, tem uma portaria mais recente que eu vou falar melhor durante a apresentação. Aí, passando aqui, a gente vai falar um pouco sobre a metodologia do artigo. E a gente tem que os ensaios seguiram os procedimentos da ABNT, da American Public Health Association e OECD,
para a realização dos testes. E foi utilizada a microalga Desmodesmus quadricauda como organismo teste, já que ela é uma boa bioindicadora de qualidade da água. Aqui a gente tem uma imagem, né, para representar como é que é essa microalga. E, continuando, foi utilizado o ateculture como meio de cultura, sendo que teve um ajuste de pH para 7, através de ácido nítrico ou hidróxido de sódio. Ficou entre essas duas opções. A temperatura utilizada foi por volta de 24 graus Celsius e iluminação de 12 horas por dia. Também foi feita uma cultura estoque para obtenção dos micro-organismos em fase exponencial. Então, assim, esse tipo de cultura permite que os micro-organismos sejam mantidos e estocados e, de certa forma, garantindo nutrientes em um ambiente favorável para o seu crescimento. E essa cultura estoque ela foi realizada 4 dias antes do início do ensaio e foi mantida sobre as mesmas condições do ensaio definitivo. E os testes, né, eles foram realizados em triplicata e o preparo dos frascos dos grupos tratados com acrilamida e o grupo controle foram colocados na incubadora por um período de 72 horas, com temperatura por volta de 24 graus Celsius, teve uma iluminação contínua de 4.500 lux e uma agitação constante. Aí avançando e já trazendo a parte de discussão dos resultados. Temas que a determinação. Na parte de discussão dos resultados, nós temos a determinação da concentração de efeito 50, que é a concentração em miligrama por litro da substância química, que no caso do artigo é a acrilamida, que pode causar um efeito em um determinado tempo de exposição. Por exemplo, o efeito é a inibição de 50% no crescimento do número de organismos em relação ao controle. Dito isso, né, foram testadas 8 concentrações de acrilamida, que variou de 2 a 15 miligramas por litro, e a cada 24 horas foram retiradas alíquotas de 12 ml por frascos. Essas alíquotas foram fixadas em Lugol e foram utilizadas para análise de biomassa algácea. Então, assim, como foi retirada a cada 24 horas essas alíquotas, e o nosso ensaio durou 72 horas, então teve a divisão desse ensaio em 3 fases. E essa análise, né, se deu através de contagem microscópica com auxílio da câmara de contagem de Sedgwick-Hefter. Aqui a gente tem uma imagem para ilustrar. E depois da realização dessa contagem, né, foi calculada a taxa de crescimento específico por dia para cada concentração. E esse cálculo foi feito pela equação 1, que está representada aqui. Essa equação 1, ela levou em consideração a biomassa no tempo I e a biomassa no tempo J. Esses tempos I e J são os tempos levados em consideração durante a realização do ensaio, daquelas 3 fases que eu mencionei. Aí aqui a gente tem o gráfico que representa a densidade celular do grupo controle e das distintas concentrações testadas de acrilamida durante as 3 fases do experimento. E esse gráfico ele foi obtido através do cálculo anteriormente citado daquela equação 1. E a gente consegue observar no gráfico, né, nitidamente, que houve uma inibição do crescimento a partir da concentração de 4 mg por litro. E aqui ó, a gente consegue ver 4 mg por litro essa faixa rosa. E quando a gente olha aqui o gráfico, a partir dessa faixa rosa começou a ter uma inibição do crescimento. E então, a partir dessa observação, dessa análise, foi calculada a percentagem média de crescimento para cada concentração. E para isso utilizou a equação 2, que está ilustrada aqui. E essa equação 2, ela utilizou o valor médio da taxa de crescimento específico no grupo controle e a taxa média de crescimento específico nos grupos tratados com acrilamida. Aí avançando, temos uma tabela que reuniu todos os resultados obtidos pelas equações e a gente consegue observar que da concentração de 2 mg para a concentração de 4 miligramas por litro,
houve um grande aumento na percentagem de inibição do crescimento. Aqui, ó. Na de 2 miligramas por litro era uma porcentagem de 3,87%, e quando foi para concentração posterior é uma porcentagem de 41,1%. Então, esses dados confirmam a informação que a gente obteve no gráfico anterior. E a concentração de efeito 50, né, que é o nosso objetivo aqui nessa parte, ela foi calculada por um programa específico para isso, que utilizou todas as informações levantadas até aqui. Esse é o nome do programa utilizado. E esse programa chegou a um resultado que demonstra que a concentração de efeito 50 da acrilamida para a clorofícia desmodésmos quadricauda foi de 5,88 miligramas por litro. E quando a gente compara esse resultado, né, às demais pesquisas realizadas com esse mesmo intuito, com essa mesma vertente, temos que o organismo utilizado, essa microalga, ela tem uma alta sensibilidade na presença da acrilamida. Aí, avançando agora e falando sobre o crescimento populacional, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis pelo método de Dunn para avaliar se as diferenças apresentadas entre o grupo controle e o grupo tratado com acrilamida foram significativas. Esse teste ele é utilizado para fazer a comparação de 3 ou mais amostras independentes, e a aplicação dele utiliza valores numéricos transformados em postos e agrupados em um conjunto de dados para a obtenção dos resultados. E a análise estatística do artigo, né, ela foi realizada através do software Biostat 5.0. Dito isso, com base na concentração de efeito 50, que a gente já teve o resultado, as triplicatas que obtiveram os valores de coeficiente de variação superior a 30% foram descartadas e substituídas pela média dos dois valores restantes. E foram consideradas as seguintes hipóteses que estão aqui na tela para o cálculo da análise estatística. E com isso a gente obteve esse gráfico aqui, que confirma que houve uma diferença significativa no crescimento populacional do grupo tratado com acrilamida em relação ao grupo controle durante as 3 etapas do experimento. E quando a gente analisou, né, a densidade celular dos grupos separadamente durante o período de exposição, mostrou que os dois casos, né, diferiram significativamente, comprovando que a acrilamida afetou de fato o crescimento populacional dos micro-organismos teste. Agora, partindo para a conclusão, a gente tem que os resultados indicaram que houve uma toxicidade da acrilamida nas células da microalga e que sua presença afeta de fato o crescimento desse micro-organismo. É o crescimento populacional, né? E os resultados obtidos nesse artigo alertam para a necessidade de monitoramento das concentrações de acrilamida nos corpos hídricos. Agora, deixando uma conclusão pessoal, né, uma opinião minha, eu achei que o artigo ele abordou bem sobre o ensaio de ecotoxicidade e as consequências dos resultados obtidos, mas ele não se aprofundou sobre o principal tema levantado, né, que é o uso da acrilamida como aditivo no tratamento de água potável, como floculante, por exemplo. Essa parte eu achei que ficou um pouco a desejar. Mas, continuando, aqui eu trouxe a comparação entre as portarias que eu citei anteriormente, porque eu achei interessante falar sobre a portaria abordada no artigo. Porque como o artigo é de 2015, ele cita a portaria 2914 de 2011 como referência para o valor máximo de acrilamida na água potável. Sendo que essa portaria ela já foi revogada e agora a gente tem uma nova, que é a portaria 888 de 2021 do Ministério da Saúde, que substitui a anterior. Essa nova portaria, ela traz valores mais restritivos para diversos compostos. Só que ela manteve o valor máximo permitido de acrilamida em 5 microgramas por litro na água potável. Aí aqui temos as referências que eu utilizei, a referência do artigo, eu consultei o site da CETESB também e as notas de aula da professora Márcia.
E obrigada!